Bom dia, meu nome é Mohamed El Haji, eu sou marroquino, imigrante no Brasil, eu estou aqui há quase uns 30 anos agora no Brasil e estamos aqui para tentar lembrar um pouco das reminências culturais que ainda me habitam. Então, na verdade, eu acho, primeiro eu tenho uma abordagem assim com relação à questão cultural e identitária, que eu acho que a gente tem uma possibilidade de focar o mesmo fenômeno a vários graus de perspectiva. Geralmente, os trabalhos teóricos, que sempre também tem cunho ideológico, político, sempre abordam a questão identitária pela diferença. A diferença é muito importante, é verdade. A diversidade é a nossa riqueza. Mas só que ao mesmo tempo sempre há outro olhar possível, que na verdade dá para ver dá para visitar passear pelas culturas do mundo através de uma perspectiva da semelhança. Eu acredito primeiro, como diria Vivero de Castro, numa cultura da espécie. Temos uma cultura da espécie e temos várias naturezas. A questão não é esta. O que eu queria dizer, por exemplo, que eu queria dizer sobre a hospitalidade, por exemplo, você vê que é um tópico constante e invariável em todas as culturas e tradições do mundo. Não há, acredito eu, pelo menos, não há uma cultura no mundo, da espécie humana, que não valorize a questão da hospitalidade. Tanto que você tem filósofos como Derrida ou Scherer, por exemplo, que afirmam o seguinte: a hospitalidade foi um fator constitutivo no processo de hominização da espécie. Somos o que somos hoje, enquanto espécie, porque praticamos a hospitalidade. Que ao mesmo tempo, eu não sou zoólogo, mas eu acho, pelo que eu sei, eu acho também que a espécie humana é a única de todas as espécies animais que pratica a hospitalidade justamente como prática social, cultural e subjetiva, sabe? Nesse sentido da formação do ser humano. Então, eu acho que, na verdade, eu não me sentiria assim muito bem apontando algum povo enquanto mais hospitaleiro do que o outro, sinceramente. Eu acho que tem o que a gente pode ver, por exemplo, a gente tem a questão da organização social. Eu diria que os povos que ainda são marcados pela tradição, que ainda estão marcados pela, pela, por um comportamento, digamos, mais gregário, mais comunitário, onde as pessoas se realizam e produzem um tipo de subjetividade mais coletiva do que individual, esses povos, com certeza, ainda valorizam mais a hospitalidade, o acolhimento do outro, do que as sociedades marcadas pelo individualismo, o egocentrismo e o consumo material, porque o consumo material reduz a nossa capacidade ou a nossa margem de manobra com a alteridade, já que tudo tem que passar pelo filtro material e materialista. Enquanto quando as relações são baseadas em outro tipo de relacionamento, que não é necessariamente material, paradoxalmente o material adquire um simbolismo maior. Então, daí a gente tem quando você convida alguém para uma refeição familiar, daí, por exemplo, a gente tem em todas as culturas do mundo, a gente tem um ritual de recepção, de recebimento do outro, ok? Mas eu acho que isso não é exatamente de uma ordem cultural, eu acho que muito mais de uma ordem de organização social. Bom, se a gente colocar esses povos árabes, também outros da África do Norte, por exemplo, os povos berberes, que sejam os tuaregs do lado berbere ou os beduínos do lado árabe, na verdade a prática da hospitalidade é absolutamente estruturante do comportamento
daquela comunidade com relação a outras comunidades e mesmo dentro do próprio indivíduo dentro dessa comunidade, ok? Eu queria completar com o seguinte, agora essa hospitalidade, por exemplo, ela também, ou pelo menos a ideia da hospitalidade, ela, enquanto uma dinâmica discursiva, também tem um arrière-fond, tem um conteúdo mais político. Eu tive a oportunidade de apresentar esse trabalho sobre hospitalidade no colóquio da Casa Rui Barbosa e a minha análise da ideia de hospitalidade no Brasil é bastante complexa, que na verdade não que o brasileiro não seja hospitaleiro, não que aqui a hospitalidade não seja um valor ético supremo para a sociedade brasileira, mas o uso do álibi da hospitalidade, por exemplo, para o tratamento de uma questão política que é a imigração, que se reduz a ideia da imigração ao conceito da hospitalidade. O que foi dito lá e é muito interessante, não lembro exatamente quem disse, é que não há hoje uma crise migratória, é uma crise de hospitalidade. Pois é. Isso, se quiser falar disso, também tem uma abordagem muito interessante que, na verdade, hoje, na literatura migratória europeia em geral, não se dissocia mais a questão da hospitalidade da questão migratória. Porque, na verdade, justamente a questão, seja ela a crise ou não, a questão migratória, ela põe à prova a capacidade de acolhimento do povo receptor dessa imigração. E, curiosamente, na verdade, quando o povo é muito hospitaleiro, ele tem a sua identidade mais sólida, porque ele não tem o receio da mistura, né? É claro, que ao mesmo tempo que, na verdade, justamente, sendo a diferença e a diversidade uma riqueza, não uma deficiência, que, na verdade, essa riqueza começa justamente pelo ato de acolhimento do outro. A hospitalidade, nesse caso, realmente é uma maneira de lidar com a alteridade, é uma maneira de aceitar a diferença. E de reafirmar sua própria identidade. Sim, mas uma identidade também múltipla, flexível, não é uma identidade essencialista ou substancialista que seria a mesma 20 anos atrás, 1000 anos atrás. Não é verdade. A nossa identidade muda o tempo todo e muda justamente à medida que a gente interage com a alteridade e a diferença em geral. Uma coisa na sua apresentação, você trabalha em que cursos aqui na UFRJ? Então, eu sou professor de dois programas de pós-graduação, tanto de comunicação e cultura, como também da psicologia social. Eu sou também coordenador local do Master Erasmus Mundus, que é o MITRA, Migrações Transacionais. Eu recebo cada ano um certo número de alunos que vêm de vários lugares do mundo e que tem como missão justamente o estudo da questão migratória. Então, na verdade, mesmo sendo de 3 programas diferentes, a minha pesquisa e as disciplinas que eu dou sempre são relacionadas à questão migratória, migrações transacionais principalmente. Uma coisa que você falou no Sem Censura que eu adorei, que a migração não é só um deslocamento no espaço, também é um deslocamento no tempo. Pois é, essa ideia que foi sugerida por Abdelmalek Sayad, que quando ele fala da volta impossível, que na verdade quando o imigrante sonha em voltar, ele esquece de um detalhe, que ao mesmo tempo que ele se deslocou no tempo, a terra de origem, ela se deslocou aliás, desculpe, ao mesmo tempo que ele se deslocou no espaço, a terra de origem se deslocou no tempo. Então, quando ele volta para a casa de origem, a casa dos pais, por exemplo, que é um tópico da memória, trabalhado bastante, por exemplo, por Maurice Halbwach, aquele espaço ele mesmo já andou no tempo. Portanto, a volta, digamos assim, fenomenologicamente seria absolutamente impossível. Não há volta possível.